Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e nós estamos aqui para fazer um devocional em cima do texto do pastor Jefferson Dantas. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu gosto sempre de alertar os irmãos a respeito disso. Eu vou ler o texto do pastor Jefferson Dantas e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, gosto de relembrar também que o importante é a palavra de Deus, não aquilo que eu entendi, mas o que a palavra de Deus vai dizer a cada um dos nossos corações. Então, é fundamental que os irmãos leiam a palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção para que nós possamos compreender aquilo que tu queres dizer, para que nós possamos compreender e colocar em prática. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos a nossa Bíblia e podermos professar a nossa fé. Obrigada pela liberdade religiosa que temos, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não têm este mesmo privilégio. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico hoje está em Provérbios 15, do 23 ao 28. E diz assim, ó: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar, e a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Amém? O nosso texto de hoje chama-se Adequando o Nosso Falar. E o versículo que o pastor Jefferson Dantas escolheu foi o 23, que diz: dar resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. Então o pastor vai dizendo aqui que falar na hora certa, né, não ser entrão, falar o que precisa ser dito é sinal de sabedoria. O sábio não se atropela naquilo que fala e não é inconveniente. Ao agir assim, você será visto pelos outros como sábio, né? A pessoa vai dizer, nossa, eu gosto muito de ouvir aquele irmão lá, porque ele sempre tem uma palavra oportuna, ele sempre tem algo para acrescentar, algo que me edifica. Aquele irmão é muito sábio. Então, não é questão de ser sincero em dizer tudo o que pensa sobre algo ou alguém, né? Alguém já disse que toda a verdade, quando dita, ela pode ser grosseria, né? Então a gente não precisa dizer toda a verdade e de qualquer jeito, porque isso pode ser uma atitude de rudeza, né? Uma pessoa de ser grossa. Então existem verdades que não precisam ser ditas, né? Então não estou dizendo aqui que nós temos que mentir, não é isso. Mas existem, por exemplo, vem passando uma pessoa que você não acha bonita. Você fala, nossa, você é feio, hein? Faz sentido? Não. Para você aquilo é uma verdade, mas é uma verdade totalmente desnecessária, né? Então existem palavras, coisas que nós dizemos que são totalmente inconvenientes, né? Sinceridade é pensar no que se diz. Então se você quer realmente edificar o outro, ser bênção na vida dele, você vai ser sincero sim, mas vai pensar naquilo que você vai falar e o jeito que você vai falar. Então, antes de falar qualquer coisa, você tem que considerar se a pessoa a quem você falará vai gostar do modo como você vai dizer e se é realmente necessário aquilo que você diz. Então, imagine você diante de uma autoridade que você não gosta numa cerimônia solene. Então, você está lá diante de uma pessoa muito importante. Como que você se comporta? De qualquer jeito? Mesmo que você não goste da pessoa, você vai ser uma pessoa adequada naquela situação. Então, adequar
nosso falar a cada ocasião é super importante. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente não magoe o outro, não entristeça, não machuque a pessoa. Como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. E no versículo 7 do capítulo 3 diz que também há tempo de calar, né? Então tem hora que a gente tem que falar e tem hora que, ó, boca de siri, não tem que falar nada. Então por isso que a gente tem que buscar em Deus a sabedoria, para sabermos quando é oportuno falar e quando é oportuno a gente ficar de boca fechada. Porque há muita sabedoria, às vezes, no calar, né? A gente troca os pés pelas mãos quando fala aquilo que não deve, na hora em que não deveria falar, para a pessoa que não deveria. Então, a gente cria uma situação totalmente desnecessária e constrangedora. E como diz lá em Provérbios 25:11, a palavra que é dita no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então fica aquele trabalho bonito. Então quando você fala na hora certa, existe beleza naquilo que você diz. A gente precisa filtrar tudo que a gente fala. E não é só filtrar tudo que a gente fala. Tudo que nós vamos falar, nós também temos que filtrar como é que nós vamos dizer aquilo. Às vezes você vê uma coisa que não está certa e que precisa ser corrigida, mas se você for corrigir com 2 pés no peito da pessoa, ela nem vai te escutar. Você acaba perdendo o amigo e a pessoa não vai consertar aquele erro que ela estava cometendo. Então você tem que filtrar não só o que você fala, mas o jeito que você fala. A forma como a gente se expressa é tão importante quanto aquilo que a gente vai dizer. Porque às vezes o que você vai falar é fundamental, mas você não sabe falar e aquilo se perde. Por isso que a gente precisa ser manso e humilde como o Senhor Jesus Cristo, né? E como diz lá também em Provérbios, né? As nossas palavras têm que ser doces como mel, não tem que ser um fel, né? Não adianta a gente dizer a coisa certa de modo errado. Então temos que ter todo este cuidado, né? Para que a nossa mensagem possa chegar de forma que ela seja bem recebida pelo outro e possa edificá-lo. Tudo tem que estar em equilíbrio. Tratar essa questão com mais empenho vai ajudar a gente nos nossos relacionamentos. A gente vai se dar melhor com as outras pessoas. Vai aumentar a nossa condição de bons conselheiros e isso vai trazer para o Senhor glória. Glória ao reino, glória ao Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade dele, de modo oportuno. Porque às vezes estamos diante de uma situação, falamos demais ou falamos de qualquer jeito e acabamos estragando tudo aquilo, né? Eu já contei essa história aqui, mas eu acho que ela cabe neste momento aqui. É a história das 3 peneiras, né? Que a maioria dos irmãos eu tenho certeza conhece, mas eu vou relembrar. Então, um rapaz veio correndo pro chefe dele e falou assim: chefe, vou falar um negócio, um bafão pro senhor sobre o José. Ó, você não vai acreditar. Aí o chefe fala: ah, você tem uma coisa para me falar sobre o José? Ok, perfeitamente. Eu só quero saber o seguinte, isso que você vai me passar, vai me dizer, já passou pelo crivo das 3 peneiras? Porque isso é muito importante. E aí aquele funcionário ficou assim sem entender, falou: o que é as 3 peneiras? Aí o chefe disse para ele: você tem que pensar que existem 3 peneiras pelas quais todas as conversas devem passar, né? Para que a gente possa adequar aquilo que nós vamos falar. Então, a primeira peneira é a peneira da bondade. Você tem certeza que isso que você vai me dizer a respeito do José é uma coisa boa? É uma coisa que realmente fará bem para o José você me contar? Aí o empregado disse para o patrão: não,
Acho que não é uma coisa boa, não. Aí o patrão falou, bom, então não passou na primeira peneira, né? A hora que peneirou a informação, não passou na peneira da bondade. Mas eu vou te falar a segunda peneira, quem sabe sobre essa a informação passe. Aquilo que você vai falar sobre o José passa pela peneira da verdade? Você tem absoluta certeza de que isso que você vai me contar sobre o José é verdade? Aí o empregado fala, olha, chefe, eu não tenho certeza se é verdade. Eu sei que não sei quem contou para não sei quem, não sei quem contou para mim e eu vou contar para o senhor. Agora, se é absolutamente verdade isso que estão dizendo do José, eu não tenho certeza. Aí o chefe falou, bom, então não passou na peneira da bondade e não passou na peneira da verdade. Ok, mas eu tenho uma terceira peneira e vamos ver se essa sua informação passa na terceira peneira. Você tem certeza de que isso que você vai me falar do José passa pela peneira da necessidade? É necessário que você me conte essa informação que você vai me trazer sobre o José, sobre o seu colega José? É necessário? Aí o funcionário falou, não é necessário, é só um bafão. Mas não tem necessidade de eu falar isso sobre o José. Aí o patrão falou, bom, então assim, nós temos 3 peneiras, né? A bondade, a verdade e a necessidade. O que você tem para me contar sobre o seu colega José não passou por nenhuma dessas peneiras. Você ainda quer me contar? Aí o empregado baixou a cabeça e falou, não, chefe, não tenho mais nada para falar sobre o José. E foi embora. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que ter um falar adequado, nós temos que passar todas as nossas informações sobre as 3 peneiras. Se não é útil, não é bom, não é verdadeiro, melhor a gente se calar, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Busque a Deus para cada fala sua em direção ao próximo. Então, não desperdice as suas palavras destruindo o outro, né? Porque uma palavra pode destruir a pessoa. Então, tenha cuidado que todas as suas palavras sejam abençoadoras, que elas sejam edificadoras e que nós possamos a cada dia adequar o nosso modo de falar do jeitinho que Jesus gosta, tá bem? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.